Cuidado, sua vida, o seu comportamento, os seus gostos e até as suas decepções podem estar sendo diretamente influenciadas por ele. Ele está praticamente em todo lugar. Sem que nós percebamos, ele nos faz tomar decisões que muitas vezes nos arrependeremos. Estamos falando dele sim, do algoritmo. Fique nesse vídeo para que a gente possa explorá-lo um pouco melhor. Olá você, seja mais uma vez muito bem-vinda e bem-vindo aqui a mais esse vídeo no nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Rogamos sempre que a espiritualidade maior possa mais uma vez nos instruir e nos guiar ao longo da reflexão no vídeo de hoje. Você por acaso já ouviu falar desse bendito algoritmo? O que ele é, o que ele come, como se reproduz? Brincadeiras à parte, vamos aqui debater um pouco como esse algoritmo influencia na nossa vida sem que nós percebamos. E os impactos e reflexos que isso pode ter, inclusive no nosso humor e também na nossa espiritualidade. O algoritmo nada mais é do que um conjunto de instruções. Basicamente, ele pode ser aplicado a tudo na nossa vida, com uma etapa inicial, seguida de um passo número 1, 2, 3, até alcançar o seu objetivo final e ser encerrado. Podemos dizer que o algoritmo é como se fosse a alma das linguagens de programação, ou seja, de tudo o que move hoje os computadores, a nossa vida digital, seja ela no celular, nos computadores de fato, em tablets, nas televisões e em outros circuitos eletrônicos. Poxa, André, mas eu não sou da área de tecnologia nem de computador. Nossa, eu mal sei ligar o meu celular. Para que eu preciso saber disso? Então, muita hora nessa calma que nós vamos nos aprofundar. Anteriormente, antes da vasta popularização da internet, os algoritmos realmente eram algo aplicado a um nicho muito exclusivo, apenas dos profissionais que trabalhavam com a tecnologia. Mas com o advento da internet, com o avanço das tecnologias e principalmente com a revolução causada pelos smartphones, os celulares, os algoritmos hoje estão cada vez mais robustos, estão cada vez mais tendenciosos. Mas como assim? Agora ele é humano para ser tendencioso? Sim, exatamente. Se nós formos observar, desde os tempos antigos e áureos da televisão, inclusive do rádio, dos jornais, nós vamos perceber que algo marcante esteve presente em todas essas mídias. O famoso marketing, a famosa publicidade. Tudo que nós escutamos, vemos, lemos, tem ali uma propaganda. Uma empresa que financia desde um espaço pequeno até muitos minutos no horário nobre da TV para buscar capturar a nossa atenção. E até então, antes da internet e dos celulares, havia uma distância considerável. Distância esta que consistia entre o consumidor e o produto, o cliente e o negócio ou serviço. Porque uma vez que a empresa anunciava nos jornais, rádio ou TV, ela dependia do cliente ou do futuro consumidor de entrar em contato com ela para que aquela propaganda realmente fizesse efeito. E cá para nós, isso mudou muito com a internet. Hoje em dia, com os chamados e-commerces, com o comércio digital em geral, uma vez que o consumidor ele era capturado por aquela mensagem, por aquele slogan, por aquela propaganda, ele já tem um botão ali abaixo descrito comprar. E ele imediatamente após um clique,
pode ser direcionado para oficializar a compra daquele produto. Tudo leva à lógica de aumentar o consumo. Bom, se estamos falando aqui que a tática não é nova e tampouco o negócio é de ontem, qual é então a novidade com os smartphones e principalmente com as redes sociais? É que as empresas, as chamadas Big Techs, ofereceram aos seus anunciantes, ofereceram aos fabricantes de produtos e aqueles que provêm serviço um atalho, vamos dizer assim, uma maneira de nos fazer consumir ou ao menos de engajar produtos que nós nem nos damos conta. Antigamente, as redes sociais, elas tinham ali por missão, por objetivo, vamos dizer assim, fazer com que nós simplesmente a acessássemos. Então, o objetivo do Facebook era fazer com que nós criássemos uma conta do Facebook. O objetivo do Instagram é nós criarmos uma conta, um perfil no Instagram. O objetivo do WhatsApp é que nós tenhamos uma conta no WhatsApp, no YouTube a mesma coisa, o Google a mesma coisa e assim por diante. Mas isso de uns tempos para cá mudou, porque uma vez que as redes sociais tiveram um ingresso maciço de novos usuários, de iterações, cada vez mais pessoas utilizando, cada vez mais pessoas não ficando sem, o objetivo das empresas de tecnologia mudou. Logo, o foco não é apenas fazer com que eu ou você tenhamos uma conta no Twitter. Agora, o objetivo é fazer com que nós permaneçamos conectados à rede social o maior tempo possível. A própria ideia de verticalização da nossa linha do tempo, da chamada timeline, no sentido de que nós possamos deslizar os nossos dedos de forma interminável, ficando horas e mais horas ali conectados, faz com que nós sejamos cada vez mais presas fáceis aos anunciantes, porque as telas não mais se apagam. Porque nós estamos ali compenetrados no conteúdo que estamos vendo de forma cada vez mais constante. E isso faz com que, se nós não formos pegos no primeiro anúncio, que sejamos engajados no segundo, no terceiro, no quarto, quinto e assim sucessivamente. Mas eu digo a vocês que seria bom se simplesmente parasse por aí. Mas a coisa evoluiu. Enxergando o grande potencial que ter consumidores, futuros clientes vidrados no celular poderia gerar, as Big Techs, as grandes empresas, se reformularam e estão investindo cada vez mais na inteligência de anúncios. E o que significa isso? Nós simplesmente não navegamos por navegar na internet. Nós estamos ali em busca de conteúdo que apreciamos. É a postagem de um influenciador na qual nós seguimos, é um assunto que nos chama a atenção e nos faz investir mais do nosso tempo lendo a notícia, é um outro conteúdo, um tipo de vídeo, de foto, na qual nós simplesmente paramos de rolar a tela do celular para degustar. Isso sem contar as naturais interações que nós temos com os nossos amigos, onde nós curtimos uma determinada postagem, elogiamos um determinado vídeo, queremos enxergar nos pequenos detalhes o que os nossos amigos, nossos colegas estão escrevendo, o que eles estão achando e etc. A partir dessas informações, as Big Techs detectaram que elas têm em suas mãos uma gama muito grande de dados para que elas possam nos direcionar cada vez mais aquilo que nós nem sabemos ainda que gostaríamos de ver. Um exemplo muito frequente e simples é de nós, por exemplo, observarmos um vídeo de humor. Uma vez que esse vídeo de humor nos é apreciado, mais vídeos de humor nos serão sugeridos. Se esse humor, por exemplo, envolver pets, mais conteúdos humorísticos com pets nos serão
anunciados. Os famosos memes, que nada mais são do que montagens ligando uma piada, uma situação engraçada a uma imagem, ilustra bem como o humor, como as coisas engraçadas prendem a nossa atenção. Mas há uma camada mais embaixo. Porque se da mesma forma que nós nos ligamos a determinados produtos e serviços, nós também nos ligamos a tipos de notícia. Se nós, por exemplo, gastamos o nosso tempo em vislumbrar notícias, fatalidades relacionadas ao trânsito, nós seremos convidados a assistir colisões gravadas, nós seremos convidados a testemunhar cada vez mais notícias ligadas ao trânsito, nós seremos também convidados a averiguar não só o ato, a colisão, o acidente em si, mas também aspectos relacionados às vítimas, familiares e assim por diante. Percebam que a questão ela vai tomando camadas que vão cada vez mais nos sugerindo, fazendo com que nós nos engajemos com aquele determinado conteúdo. E não é necessário muito não, basta realmente o algoritmo perceber que você desprendeu maior atenção para aquele assunto para que ele passe a sugerir cada vez mais aquele tipo de conteúdo. A cada vez que nós simplesmente paramos de rolar o celular em determinada parte, um contador, um tempo fica contando ali naquela rede social. Basicamente para dizer que o André ou tal pessoa gastou 5 segundos a mais do que ele normalmente gasta em outro tipo de conteúdo para acompanhar acidentes de trânsito. O André gastou 10 segundos a mais para ler uma notícia correspondente a um bairro X, como o Ipiranga. O André gastou tempo vislumbrando aquele tênis novo da marca Y e assim por diante. Tudo, exatamente tudo, é cronometrado e utilizado nessa base de dados para que o perfil André seja cada vez mais abastecido. Sem perceber, nós temos a nossa vida integralmente catalogada em cada rede social. Ah, André, mas eu não tenho rede social, então estou livre disso, certo? Errado! Não só essa tecnologia, esse algoritmo se tornou comum nas redes sociais, como também se tornou comum na internet como um todo. Se nós formos em um aplicativo de busca, um motor de busca, como o próprio Google, por exemplo, e pesquisarmos algo, aquilo já vai ser agregado igualmente ao nosso perfil. E quanto mais nós pesquisarmos, mais sites acessarmos, mais o nosso perfil igualmente será abastecido daquelas informações. E além de estimular em nós um impulso, o consumismo, que talvez nós desconheçamos que tenhamos, a internet também pode direcionar o nosso humor, a nossa autoestima e assim por diante. Se nós, porventura, apreciamos fotos de celebridades, fotos que foram ali produzidas artificialmente, sem defeitos na aparência, sem qualquer traço de envelhecimento e assim por diante, mais esse conteúdo nos será direcionado. E, infelizmente, isso acaba dentro do nosso psicológico, nos aprisionando numa bolha de achar que a vida é daquele jeito. Quantos casos que se dão de forma muito curiosa, inclusive, de pessoas que são ao vivo, totalmente diferentes daquelas na quais se apresentam nas redes sociais? O nosso dia pode estar sendo direcionado, guiado e duramente, eu diria, influenciado pelo algoritmo da rede social da internet. Esse algoritmo está programado para determinar o que nós vamos ver na sequência.
E se aquele conteúdo realmente desperta em nós alguns gatilhos, mais e mais nós seremos praticamente soterrados por ele. Mesmo que nós nos controlemos, desliguemos o celular de tempos em tempos, quando retomarmos a navegação, nós seremos apresentados a esse tipo de conteúdo. A questão aqui não é simplesmente o marketing pelo marketing, a questão publicitária da propaganda. Oferecer produtos e serviços é mais do que louvável, porque isso, afinal de contas, abastece milhões de empregos, garante a saúde financeira das empresas. A questão é quando isso também envolve conteúdos que nos direcionam para um desequilíbrio físico e emocional. Suscitam em nós cada vez mais gatilhos de traumas, de acontecimentos, fazem com que nós enxerguemos a vida por meio desses algoritmos e não pelos nossos próprios olhos. A questão, a chave para que possamos continuar no domínio dos nossos gostos, dos nossos comportamentos, é o equilíbrio. Todos nós merecemos horários de descanso, tal como devemos ter horários de trabalho. Isso está explícito no Livro dos Espíritos como leis divinas. A questão é o quanto da nossa atenção nós utilizamos, principalmente nos horários vagos de descanso que nós temos, para nos edificar, para elevar o nosso pensamento, ou praticamos o contrário. Simplesmente deixamos com que os algoritmos das redes sociais, da internet, determinem o que nós iremos ver na sequência. Como nós iremos nos sentir, o que iremos discutir, inclusive em família, o que nós iremos curtir, compartilhar, indicar, comprar. Essa atenção, esse equilíbrio, determina cada vez mais urgência da nossa parte. Porque cada vez mais são os casos de depressão, de desânimo, de tristeza profunda, de traumas, síndromes do pânico e assim por diante, que nos atingem em virtude não só desse vício nas telas, mas também pelo nosso comportamento na internet. Esse tipo de debate tem tido cada vez mais relevância em meio aos psicólogos, psiquiatras e também no meio religioso. No Espiritismo, isso tem total correlação, porque uma vez que a nossa doutrina prega o orai e vigiai, estes fundamentos também se aplicam ao que consumimos na internet, ao que procuramos por meio de nosso celular. Esta tecnologia pode servir para alimentar em nós vícios cada vez mais danosos, ou pode ser uma ponte, um atalho, para que nós possamos nos aproximar, para que nós possamos ter ferramentas cada vez mais valiosas na nossa edificação. Depende de nós continuar no controle das nossas emoções e do nosso comportamento, ao invés de entregarmos a nossa programação diária, a nossa programação mental, nas mãos dessas empresas, que não sabem que nós existimos e que para eles apenas somos mais um número. E com base nesta reflexão, eu gostaria de utilizar desse espaço para te convidar a juntos nós realizarmos as nossas vibrações. Vamos nesse instante, fechando os nossos olhos e buscando acalmar o nosso corpo, nossa mente e coração, para que possamos estar cada vez mais próximos da espiritualidade maior, do nosso anjo de guarda, onde mentalizamos que Jesus, nosso amigo, mestre e companheiro, possa lançar luz aos quatro cantos da terra, fazendo com que os nossos irmãos, que hoje se afligem devido aos conflitos, tragédias e sofrimentos atrozes, sejam consolados. Vibramos pelos nossos irmãos que estão nas ruas, carentes e desprovidos do mais básico, necessitados de companhia, de amor
e do pão espiritual, igualmente do conforto físico, para que Jesus os abrace nesse instante. Rogamos que o Mestre também abençoe os doentes do corpo e da alma, bem como a todos os locais atrozes no umbral. Que Jesus possa igualmente estar presente na nossa casa, iluminando cada ambiente do nosso local de descanso, de convivência e guiando-nos ao caminho do seu Evangelho. E que Jesus possa estar ao nosso lado nesse instante, iluminando as nossas mentes e corações. Que Jesus possa nos aplicar um passe, onde através da sua energia Ele vai revigorando e iluminando todo o nosso corpo físico, despertando em nós cada vez mais o equilíbrio, cada vez mais a perseverança e a nossa fé. Que Jesus também possa tocar esses recipientes com água que preparamos para fortalecer este líquido e para que, ao ingerir, possamos fazer uso de mais esta ferramenta de sustentação. E rogamos que Jesus possa levar as nossas vibrações aonde quer que haja necessidade. Assim, nós agradecemos por mais este momento de reunião em seu nome, onde juntos rogamos. Graças a Deus. Muito obrigado por nos acompanhar e por ter chegado até aqui conosco. Faça como refletimos nesse vídeo, instrua o seu algoritmo a lhe indicar cada vez mais conteúdos espíritas, conteúdos edificantes, para cada vez nós nos elevarmos em prol do Santíssimo. Eu me despeço por aqui, rogando sempre que Jesus nos abençoe. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!